Olá, nesse vídeo eu vou falar de como eu cheguei no resultado dessa ilustração. Isso pode acabar respondendo uma série de perguntas que eu ouço com uma certa frequência, que é como você se mantém inspirado ou como você se mantém animado a continuar a fazer cada vez mais ilustrações e coisas novas e diferentes, coisas que não estão ali na sua zona de conforto, né? Bom, primeiramente, é muito difícil responder isso porque cada pessoa é diferente, cada pessoa tem a sua forma de pensar, cada pessoa é distinta. Às vezes o que inspira ela é passar um tempo com a família, ou passar um tempo com os amigos, fazer um programa, assistir um filme, enfim, é diferente. Cada pessoa se inspira de uma forma diferente, né? Mas tem muitas coisas semelhantes que são coisas que nos desmotivam a continuar a muitas vezes fazer o que a gente gosta e o que você que está assistindo talvez possa ser desenhar, né? Então, primeiro que eu ouço muitas pessoas dizendo que não se sentem motivadas a continuar, muitas vezes porque em algum post que ela postou teve, sei lá, 10 comentários e desses 10 comentários 9 comentários eram positivos, do gênero como nossa, gostei do design do seu personagem, gostei das cores, ou gostei da composição, e no meio desses comentários tem um único comentário dizendo não gostei. E esse único comentário é o suficiente para te deixar para baixo, ou te desmotivar, ou a te fazer perguntar, será que eu tô no caminho certo? Será que o que eu tô fazendo é a coisa certa a se fazer? Né? Será que eu não devo fazer alguma coisa que é mais segura, né? Às vezes você pergunta para os pais, né? Ah, como que eu faço para ganhar dinheiro, né? Aí os pais falam, ah, é estudando, trabalhando e isso pode te levar a querer a ir para um caminho que é a corrida dos ratos. E se você não conhece a Corrida dos Ratos, tem um livro muito bom que é o Pai Rico, Pai Pobre, em que tem um trecho em que, nesse trecho, o personagem principal, o protagonista, né, que ele, acho que ele viveu ali na época dos anos 80, eu não sei dizer muito bem, mas ele pergunta pro pai dele o que ele faz para ganhar dinheiro, e ele fala que o que geralmente o que qualquer pai responderia, que é estudar, trabalhar. E no caso desse pai, não que ele seja o pai pobre, porque no caso desse exemplo, ele era uma pessoa abastada, né? Era um professor de renome no caso, né? Então ele ganhava bem, digamos, né? Ele tinha ali um carro, sei lá, o carro do ano, enfim, digamos que ele ganhava 10 mil reais, eu não lembro quanto ele ganhava, eu sei que ele ganhava bem, né? Mas ele estava sempre reclamando que nunca tinha dinheiro, nunca entrava dinheiro para ele, ele gastava todo o dinheiro e passava sempre o mês apertado, né? Então, no caso, o protagonista, que é o filho desse cara, ele falava, caramba, acho que meu pai faz alguma coisa errada, porque não é possível. Ele, por mais bem que ele ganhe, se, sei lá, se eu quebrar o braço, ele não vai ter o dinheiro para pagar a consulta para colocar o gesso no meu braço, por exemplo, ele vai ficar no vermelho nesse mês. Então ele não vai ter o preparo para, enfim, ele não tem uma reserva de dinheiro. Então, uma vez, ele, numa reunião ali, tinha um amigo dele que tinha um pai rico, digamos, que é o pai rico do livro, e ele chegou e perguntou para esse cara assim, como que você faz para ganhar dinheiro, né? Ele estava curioso, ele, você quer saber como eu faço para ganhar dinheiro? Bom, vem trabalhar comigo então, que eu posso te ensinar. Aí beleza, ele foi trabalhar com ele lá, e ele ganhava ali os seus centavos ali, eu não sei quanto que era, nos anos 80, eu não lembro exatamente o que era, mas era uma coisa bem tranquila para uma criança fazer. E chegou um determinado momento em que ele era uma pessoa que gostava de consumir quadrinhos. E chegou um momento que ele queria comprar mais quadrinhos e o dinheiro não era o suficiente. Então o que ele fez? Chegou no patrão dele, que era o pai rico, e falou que queria um aumento. Aí ele falou, bom, eu te dou um aumento se você quiser. Porém, esse aumento, o que você está pedindo, é o que os meus outros funcionários fazem. Então ele ficou pensativo, né? Falou, então acho que esse não é o caminho certo a se seguir, né? Aí ele falou, eu te dou um aumento se você quiser, mas realmente não é esse o caminho. Aí ele ficou pensando, falou, quer saber? Eu vou me demitir então, não quero o aumento, e foi embora pra casa pensativo, né? Falou,
caramba, eu tava indo no mesmo caminho do que os outros funcionários dele estavam indo, então alguma coisa de errado eu tava fazendo. Então ele voltou para casa, passou em frente àquela banca, olhando para os quadrinhos que ele poderia comprar com o dinheiro que ele tinha. Então, nesse tempo que ele estava babando na vitrine, o cara ali estava colocando uma série de quadrinhos assim do lado ali, meio que empacotados, né? E ele perguntou: o que são esses quadrinhos aí? Ele: são quadrinhos mais antigos que eu vou dar embora, né? Ele perguntou, né? Eu posso ficar com esses quadrinhos então? E então ele falou assim: você pode ficar com esses quadrinhos, mas você não pode vender. Então, beleza, ele ficou feliz assim, porque tinha todos os quadrinhos que ele queria, por mais atrasado que fosse, mas ao mesmo tempo ele não podia fazer mais nada, porque não tinha mais dinheiro, né? Então ele pensou bem: como que eu posso fazer para ganhar dinheiro? Mas eu não posso vender os meus quadrinhos. Foi então quando ele teve a ideia de fazer com que o porão da casa dele se tornasse uma espécie ali de... uma espécie de lan house, digamos ali, que a pessoa, os amigos dele pagavam ali alguns centavos para ficar lendo 1 hora ali dos quadrinhos dele. Então, tecnicamente, ele não estava vendendo os quadrinhos, e no final das contas ele estava ganhando muito mais dinheiro do que ele estava ganhando antes disso, quando ele estava trabalhando lá com, no caso, o pai rico do livro, né? Então, ele não deixou se abalar com essas coisas que talvez poderiam deixar uma outra pessoa a ficar desmotivada a continuar, né? No caso, ele se demitiu. Como que eu vou comprar os quadrinhos que eu gosto tanto? Então ele pensou e achou uma solução. Então, no caso, se você posta alguma coisa, você esquece de colocar na balança que desses 10 comentários, esses 9 comentários positivos pesam muito mais do que esse único um comentário, né? Ou então você digerir esse comentário ruim como uma crítica positiva. Uma crítica positiva não, uma crítica construtiva, né? Você vai pegar esse comentário, se você, perguntar pra pessoa por que ela não gostou e ela responder: não gostei da mão que você fez. Então você começa a praticar a mão, a fazer desenhos de mão, né? Enfim, você vai acabar melhorando naturalmente porque você está praticando aquilo, né? Mas por que eu tô falando tanto desse assunto de continuar motivado, e de como que eu me mantenho inspirado? Porque nessa ilustração específica eu não estava muito inspirado. Digamos que eu não estava 100% do que eu conseguiria fazer. A minha mão ela estava mais trêmula que o normal, porque eu tinha passado uns 2 dias sem desenhar. Ou então eu estava fazendo ali comissões de coisas que já estavam mais concretas, que é só a line art, que é uma coisa mais fácil, não é o esboço nem nada, que é onde você tem que pensar em composição, enfim, é a hora que você tem que ser criativo, né? Então, no caso dessa ilustração, minha mão estava mais trêmula, então eu uso a ferramenta do Photoshop, que é o Smoothing, né, que ele dá um delay no seu traço, mas deixa o traço mais suave. E no caso, no tradicional, quando eu tô nesses dias que minha mão tá mais trêmula, né, eu faço ali esboços mais soltos ali, né, só para treinar mesmo e para não perder o costume, né? Mas uma das coisas que eu considero mais importante e se manter motivado, se manter inspirado, é respeitar os limites do seu corpo. No meu caso, nesse dia eu não estava muito bem. O meu traço não estava saindo tão legal quanto eu gostaria que tivesse. Então isso atrasa muito o processo, o trabalho, né? Uma coisa que demoraria 1 hora, às vezes demora 3 horas. Mas tudo bem, faz parte. Nem todos os dias a gente vai estar 100%. É impossível, ninguém fica 100% o 100% do tempo. Ninguém fica feliz o tempo todo, né? Ninguém é obrigado a ser feliz o tempo todo. Então é você respeitar os seus limites. E muitas vezes eu vejo pessoas também, né, se comparando com outros artistas, né? Tipo, eu tentei chegar no resultado de um artista que eu gosto, mas eu não consegui. Então isso às vezes acaba te frustrando, né? Ou então, sei lá, você quer fazer algum estilo específico, tipo mangá, e você tenta e não consegue, mas muitas vezes a gente esquece de colocar na balança de que eles provavelmente estão há muito tempo aí
trabalhando e estudando para melhorar o seu estilo, né? Então, muitas vezes, se você está começando, se comparar com um artista que está aí há 30 anos desenvolvendo a sua arte, é uma comparação muito injusta, sabe? Então, no caso dessa ilustração, ela foi uma desculpa para eu fazer desenho de gato, porque eu queria melhorar os meus desenhos ali de gatinhos, né? Tentar entender um pouco melhor ali a anatomia dos gatinhos, né? Então o que eu fiz? Eu primeiro comecei a fazer desenhos de gatos mais realistas ali para eu entender a anatomia de como o gato funciona, e eu fui simplificando até chegar num formato ali que eu gostasse ali, num formato mais cartoon e que me agradasse e que conversasse com o meu estilo atual, né? Então, o que eu fiz? Eu foquei nas minhas fraquezas. No meu caso, eu queria melhorar fazer desenhos de gatos, então foi o que eu fiz. Eu fiz uma ilustração cheia de gatos para melhorar o meu desenho de gatos, entender a anatomia, enfim. Eu acho que eu cheguei num resultado que eu gostei bastante de simplificar eles, deixar de uma forma mais cartoon e ficar ainda de uma forma bem legal, né? E a ilustração, ela é no caso das minhas ilustrações, ela é o reflexo do que eu sou, né? Então, se eu não estou muito legal, eu acabo refletindo isso na ilustração, ou se eu estou super feliz, isso acaba refletindo nas minhas ilustrações. Ou então, no caso dessa ilustração, às vezes à noite eu pego e eu começo a rabiscar alguma coisa no meu sketchbook só para treinar mesmo. Então o meu sketchbook, as últimas páginas agora tá cheio de gato em várias posições. Eu tiro várias fotos ali da minha gata e tento entender como ela funciona. Inclusive essa gatinha aí que tá segurando na mão dessa personagem é a minha gata, um easter egg. Então quando eu vou rabiscar alguma coisa ali à noite, geralmente ela tá ali junto comigo, né? Então, talvez isso seja outra coisa que acabou me motivando a fazer aí a ilustração, né? Ela acabou me inspirando a querer entender melhor os gatos e, enfim, a focar nessa fraqueza que eu acho que ainda não tá 100%. Eu acho que ainda pode melhorar. Sempre pode melhorar, na verdade, né? Mas atualmente eu aprendi a respeitar o limite do meu corpo, né? Esse é o mais legal, digamos, que eu consigo fazer. É o que eu faço atualmente que eu me sinto satisfeito, mesmo sabendo que eu posso fazer melhor. E provavelmente eu vou fazer melhor. Ao longo dos anos eu vou continuar praticando e fazendo coisas que não tá ali na minha zona de conforto, justamente para eu melhorar o meu traço, né? Então, não desista do que você gosta de fazer. Se você gosta de fazer ilustrações, não desista só porque não é muito comum. No caso da minha família, ninguém da minha família é ilustrador ou tem alguma profissão semelhante à minha. Então é uma coisa totalmente nova, não só para mim, mas para minha família inteira, né? Então é complicado. Mas eu tentei ali fazer outras coisas além dos gatos ali, né? Que é uma coisa que eu queria praticar. Eu queria fazer uma luz mais dramática, digamos, né? Então eu tentei fazer ali algumas coisas diferentes, justamente para focar em coisas que eu não venho fazendo ultimamente, que para eu melhorar cada vez mais, né? Então é isso. Eu espero ter ajudado de alguma forma. Respeite o limite do seu corpo. A gente não é obrigado a ser feliz o tempo todo. A gente não é obrigado a estar 100% do nosso ser 100% do tempo. E é isso. Nunca desista dos seus sonhos. E te vejo numa próxima, talvez. E eu vou deixar vocês aí com o resultado da minha ilustração. Até a próxima. Tchau.